Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo, aproveitando que você está de pé. Epístola Universal do Apóstolo Tiago, capítulo de número 1. Quero ler para os irmãos os versículos de número 13 ao 16. Epístola de Tiago, obrigado Marco. Capítulo 1, dos versículos 13 ao 16. Quem achou, diga amém. Amém. A palavra nos diz assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus eu sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, ela dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, ele gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. Amém? Amém. Tome seu assento. Nós estamos em um culto de ensinamento, e nós sabemos que o culto de ensinamento, ele é de grande importância, porque é onde nós também nos debruçamos sobre a Bíblia Sagrada e buscamos dentro da Bíblia Sagrada a instrução para que nós venhamos a fazer o que o próprio Tiago diz: não venhamos a errar. Quando ele termina aqui o seu versículo número 16, ele diz: irmãos, não erreis. Então nessa noite abra o seu coração, para que enquanto a palavra for sendo ministrada, o seu coração possa estar sendo verdadeiramente transformado, tocado. E se você pegar a história da igreja, desde o seu princípio, ela nunca teve e nunca terá a mentira como forma de atrair pessoas. A palavra de Deus, ela nunca será exposta com formas mentirosas para agradar você ou para agradar quem está falando. A palavra de Deus, desde o princípio que a igreja começa, Jesus chega a mencionar um versículo que para nós brasileiros virou até presidencial, vamos dizer assim, João 8, 32. E você conhece a verdade, e a verdade te liberta. O que liberta o cristão do pecado não é bênçãos materiais, não é estabilidade econômica, não é conhecimento, não é comunhão entre os irmãos, só isso. O que liberta o cristão do pecado é conhecer a verdade. E nós temos que atentar-se para a razão que muitos estão sendo atraídos para o Evangelho. Muitos estão sendo atraídos para o Evangelho com uma mensagem que não é essa mensagem que está escrita. Jesus chega a dizer em João que nós não somos desse mundo. Quando você abre a sua Bíblia Sagrada em João 17, Jesus vai dizer assim: Senhor, eu peço que livre eles do mal, porque eles não são desse mundo. E quando você pensa em não ser desse mundo, você tem que entender uma coisa: se eu não sou desse mundo, eu estou na contramão deste mundo. Se você está na contramão, você vai ter muitos conflitos espirituais, porque o mundo vai dizer que pode, mas como você não é do mundo, você vai dizer que não pode. E aí, dependendo da quantidade de pessoas que estiver dizendo que pode, você pode se sentir menor, você pode muitas vezes até desistir. Mas nós, como cristãos, temos que ter isso muito claro: a nossa vida será uma constante guerra espiritual. E não é guerra contra o teu irmão, não é guerra contra o teu parente, é uma guerra espiritual. Porque você, dentro desse contexto, vai ter que entender que o teu comportamento, a tua atitude, a tua mentalidade, ela não poderá ser guiada pelo mundo. E esse é um problema para nós. Esse é um grande problema para nós. Acreditar que eu não sou desse mundo. Entender que eu tenho que ir na contramão de tudo que... Irmãos, se você vê o mundo aplaudindo muito, desconfie. Se você vê todo mundo dizendo que está bem, vá na Bíblia, porque não é que está errado. Em alguns momentos pode ser que esteja tudo certo. Mas a Bíblia diz que nós estamos do outro mundo, pensamos então de forma diferente desse mundo.
Mas o cristianismo que está sendo apresentado, ele tem sido cada dia mais buscar se parecer com o mundo. A cada dia que passa, as mensagens são escritas de uma forma que a palestra que nós já recebíamos, quem fez faculdade, quem estudou, não sei se vocês conheceram o Daniel Godry, não sei nem se podia falar nome, esses negócios de internet, não pode falar nome, mas eu acho que não vou falar mal dele. Daniel Godry era um palestrante, que quando você saía da palestra dele, irmãos, você saía se sentindo o melhor profissional do mundo. Nós fomos uma vez que saiu todo mundo olhando para o outro, você é demais, você é demais, porque o homem tinha dentro de si a alegria de te dizer que o teu trabalho é bênção, que a dificuldade é bênção, que acordar cedo é bênção, que dormir tarde é bênção, que o chefe é bênção. Ele tinha essa capacidade que saía todo mundo falando, não, só depende de mim, só depende de mim, e era verdade. E aí os pastores e as mensagens foram criando características de fazer as pessoas se sentirem, eu sou o cara, e não é errado se sentir assim, mas é errado quando você não cumpre as palavras de Jesus, e você se acha ainda importante em alguma coisa. E nessa noite nós estamos falando de uma coisa que tem sido dita. Por que nós temos muitas pessoas decepcionadas com a igreja? Porque elas receberam esse evangelho, que não é contra o mundo, é um evangelho que te diz, você vai ter uma vida boa, e quando fala de uma vida boa, se coloca a parte financeira. E eu queria que você entendesse de uma vez por todas, vamos dizer assim, todos os irmãos que estão aqui, você não pode ter dúvida disso. Evangelho não tem nada a ver com estar com um bom emprego. Evangelho não tem nada a ver com ter muito dinheiro no banco. Porque se o evangelho ele for uma coisa que só alguns têm acesso, Deus não é justo. Se o evangelho for riqueza, Deus não é justo. Mas o evangelho é uma mensagem que traz paz, perdão, reconciliação, eu e você com Deus. Essa é a mensagem principal do evangelho. Mas a tendência que nós vivemos hoje é que esse evangelho ele seja transformado em uma coisa que parece que não é para todos. Irmãos, entenda uma coisa, esse evangelho bíblico, ele é para todos. Ele tem um objetivo único, e você nessa noite não pode tirar isso do seu coração. Sabe por quê? Porque quando você recebe o evangelho que diz que só é abençoado quem tem, aquele que não tem se frustra. Se você chega na igreja e começa a pregar um evangelho dizendo, não, seu problema vai acabar, entendo aqui, porque senão vira uma fantasia. Eu estou 40 anos vivendo errado, mentindo, enganando, roubando, sonegando, eu aceitei Jesus aqui agora, quer dizer que ninguém mais vai me cobrar, quer dizer que ninguém vai, não é assim que funciona. Isso quer dizer que a partir de hoje eu vou ter um comportamento tal que aqueles que me conheceram antes, eles serão guiados a entender que eu fui transformado, e que a partir daquele momento eu vou assumir com o meu compromisso, eu vou mudar meu comportamento, mas eu vou ter que arcar com as consequências. Nós temos tido dificuldade de entender o evangelho, por quê? Eu faço tudo, irmãos. Quando aceito Jesus, digo, mas não falaram que ia ter uma vida melhor? O meu patrão continua chato, estou tendo que pagar as boletas atrasadas, porque meu salário é curto. Por isso que eu te falo nessa noite, evangelho não tem nada a ver com dinheiro, evangelho não tem nada a ver com riqueza, evangelho tem tudo a ver com o perdão que Cristo te deu, com a sua salvação, com a sua satisfação de entender que tem alguém cuidando de você, mesmo com tantas dificuldades que a vida te trouxe. Nasci numa casa que não tinha pai e mãe junto, já é difícil. Fui criado por um pai que era drogado, fui criado por um pai que era adúltero. Agora conheci Jesus. O meu passado continua estando lá, mas o meu futuro ele é totalmente transformado. Todo mundo pode chegar em mim, por exemplo, e falar, mas você fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo. Eu falo, é verdade, mas isso está tudo no passado.
E você tem que entender isso, porque se não entendemos isso, vendemos um evangelho materialista, que quem não consegue tê-lo, vai ficar com dificuldades de entender. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo aí em Lucas 6:48. Abra aí para mim, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo de número 6. Evangelho de Lucas, capítulo de número 6, versículos. Acharam, irmãos? 46, irmãos, porque vamos pegar do 46, senão não vai dar entendimento. A Bíblia diz assim, ó: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Nós temos a ideia de Cristo Salvador, e não é errado ter a ideia de Cristo Salvador, mas o evangelho de hoje se esquece que Cristo é Senhor. E ser Senhor quer dizer o seguinte: Ele tem controle sobre sua vida, Ele tem domínio sobre as suas ações. Você não faz nada sem a permissão dele. Se você faz tudo sem considerar o que Cristo disse, Ele não é o teu Senhor. Só pode desfrutar do Cristo Salvador quem entende que Ele é o Senhor. E a dificuldade está aqui, porque nós dizemos: Ele é meu Salvador, mas quem manda em mim sou eu. Então Ele não é o teu Senhor. E Jesus chega e questiona: por que você diz que eu sou o seu Senhor? Por que você insiste em dizer para as pessoas: não, Ele é o meu Senhor, Ele está no controle da minha vida? Se Ele está no controle da tua vida, por que você faz só o que você quer e não o que Ele pede? Temos dificuldades de entender isso. Se todos nós, em todos os momentos, em todas as situações, fizéssemos só o que o Senhor manda, nós teríamos problemas? Seja sincero. Nós teríamos problemas se nós tivéssemos Cristo como Senhor? Eu vou falar algo para o meu irmão. Peraí, antes de falar eu tenho que perguntar para o meu Senhor o que Ele quer que eu fale e como Ele quer que eu fale. Quantas vezes arrumamos problemas? Eu não estou aguentando mais esse emprego, eu vou pedir a conta. Peraí, fale com o seu Senhor antes de pedir a conta. Não, mas eu não aguento mais. Aí pede a conta, aí não consegue achar outro emprego, aí fica desesperado, aí desanima na fé, aí começa a arrumar confusão, aí os parentes começam a tacar na cara. Não é assim que funciona? Mas foi pedir o emprego antes de... Não, tinha que ter paciência. Quem precisa, eu aprendi uma coisa: quem precisa tem que ter paciência. Entenda isso. Se todos os nossos passos nós parássemos um pouquinho e fôssemos falar: mas o que diz o meu Senhor? O que diz o meu Senhor? E eu te digo uma coisa: por mais que um homem diga uma coisa boa para você, se for contrário ao que o teu Senhor disse, vai chegar um momento que você vai ter problemas. E Jesus deve ser considerado como nosso Senhor e como nosso Salvador. Todos nós somos pecadores. Isso nós temos dificuldade de entender, não é isso? Todos nós às vezes achamos que não, eu sou muito santo. Desculpa, pastor, mas se você é pecador, não, eu estou me santificando, estou jejuando, estou orando. Fazemos que nem um fariseu: estou lendo a Bíblia todo dia, estou jejuando 3 vezes por semana, estou dando dízimo do dízimo, estou dando oferta, estou construindo igreja, eu sou demais. Você é pecador. Entenda isso. Por que nós somos pecadores? Abra sua Bíblia comigo para você entender de uma vez por todas. Gênesis capítulo de número 5, quero ler o versículo de número 3. Gênesis capítulo 5. A tradução me perdoa, tá bom? Eu esqueci. O pastor Rafael vai ter experiência comigo de pegar a tradução. Toda hora tem alguém fazendo assim. Acharam? A Bíblia vai dizer da seguinte forma: e Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem.
e chamou o seu nome Sete. Entenda uma coisa, nós estamos vindo da onde? Da onde nós somos direcionados? De Sete. E Sete não é a imagem e semelhança de Deus. Sete é a imagem e semelhança de Adão. E nesse momento, Adão já era um homem corrompido pelo pecado. E eu quero que você abra a sua Bíblia para você entender um pouco mais. Romanos capítulo 3, versículo de número 23. Romanos capítulo 3 e o verso 23. Acharam? A Bíblia diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se você vem no capítulo 5 de Romanos e o versículo de número 12, a Bíblia nos traz mais uma informação que complementa o que acontece em Gênesis. Pelo que, escute isso, Eva não foi culpada, a culpa é do homem. Porque, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Todos nós temos que ter esse entendimento, porque quem não tem esse entendimento, irmãos, vive uma vida cristã esquisita. Quem não tem esse entendimento, vive dizendo: mas eu nunca pequei, eu não matei, eu não roubei, nunca escutou isso? Eu sou uma boa pessoa. Todos nós nascemos separados de Deus. Todos nós nascemos com um pecado que nos separa de Deus. E só tem uma forma dessa ruptura ser preenchida. Só existe uma maneira da minha vida e da sua vida ser restabelecida como no princípio, onde Deus tinha contato com o homem. O próprio Jesus vai dizer: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Você pode ter 1000 tipos de santo, 1000 tipos de pai de santo, 1000 tipos de consultas, mas você só vai conseguir entrar no santo dos santos se você passar pela cruz, se você passar por Cristo Jesus. Não adianta criar refúgios se eles não estiverem em Cristo. E a Bíblia vai nos trazer essa informação em 2 Coríntios, capítulo de número 5. Abra aí a sua Bíblia comigo. Vamos ler os versículos 18 e 19, que já dá para entendermos. Acharam? Quem achou, diga amém. A palavra nos diz assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando o seu pecado, os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Entenda uma coisa nessa noite: Deus trouxe para nós uma coisa que nós precisamos todo dia entender. Não tínhamos contato com Deus, não tínhamos contato com a misericórdia de Deus, mas em Cristo, o próprio Deus disse: eu quero me reconciliar com vocês, e eu vou criar forma de se reconciliar com vocês. Eu fico impressionado como Deus nos ama e como Ele vem ao nosso encontro quando nós muitas vezes nem queremos. Quantas vezes nós estamos distante de Deus e Ele manda alguém vir até nós e falar conosco. Quantas vezes você peca, quer desistir porque o diabo está te acusando, e Deus usa um instrumento, um vaso, uma palavra, vem até você e diz: filho, eu te amo, volta, sai deste lugar, porque Ele mesmo constituiu esse ministério.
da reconciliação. Você tem que entender isso hoje. Quando você vai em João, no capítulo 3, e os versículos 18, tem uma definição que eu gosto, e eu queria que você prestasse atenção nisso, porque você pode estar dentro da igreja, estar vivendo separado de Deus. Você pode hoje ser um pastor e estar separado de Deus. Você pode ser hoje uma pessoa eclesiasticamente falando grande, mas está longe de Deus. O próprio Jesus diz assim: quem crê nele não será condenado, mas quem não crê nele, e eu quero que você preste atenção no tempo verbal que está escrito, mas quem não crê nele já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E qual é a condenação? A condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Entenda uma coisa, por isso que você não pode se deixar levar pelo evangelho de brincadeira, você não pode se levar pelo evangelho financeiro, mas você deve se levar pelo evangelho da reconciliação com Deus. A partir do momento que você aceita Cristo como teu Salvador, você tem livre acesso aos santos dos santos, você tem livre acesso à presença de Deus. É por isso que você vai ver pessoas pobres, faltando tantas coisas nas suas casas, mas quando você entra lá, que você começa a cantar um hino com eles, os seus olhos lacrimejam. Quando você começa a dividir uma palavra com eles, eles começam a chorar e dizer glória a Deus e aleluia, porque eles não ganharam o evangelho financeiro, mas eles ganharam o verdadeiro evangelho. Quando João está preso, João diz para os seus discípulos: por favor, vão até Jesus e pergunte se é ele ou se esperamos outros. Jesus recebe ele e diga: vai lá, diz a João o que vocês estão vendo e o que vocês estão ouvindo. E uma das coisas que Jesus fala e que você deve se lembrar: diga a João. E isso eu penso que quando João escutou, disse: ele é Cristo. Jesus diz: diga a João que o evangelho, ele é pregado aos pobres. Eu quero que você entenda que Cristo, ele é maravilhoso. Eu quero que você entenda que ser um cristão não depende de quanto nós temos na nossa carteira, não depende da roupa que nós vestimos, não depende da comida que nós comemos, mas depende da atitude que tem dentro do nosso coração para com Deus. Se você entender isso, eu te garanto que você vai estar numa dificuldade tremenda nessa terra, mas você vai estar falando que nem disse o apóstolo Paulo: a aflição desse tempo presente, ela não é para se comparar. E aí eu quero que você entenda o que ele está falando. Eu não vivo aqui o que esse povo está vivendo, eu estou na contramão. Só é feliz agora quem tem celular iPhone Pro 13 Max, 1 tera gigabytes, fone, só é feliz quem tem a casa na praia, quem tem a casa no campo, só é feliz quem consegue mostrar na rede social todo dia um lugar novo. Essa é a dificuldade do evangelho de hoje. Quando alguém chegar triste na igreja, vá perguntar o que está acontecendo. Não digo que é 100%, mas uns 80% é porque a vida financeira não vai bem. Ele não está conseguindo mostrar para o seu vizinho que ele está bem. Quantas pessoas que nós conhecemos aqui, quando você entra no status dele de internet, eles são os reis, eles estão podendo, mas quando você conversa com eles, estão tristes, chorando, sem dormir, tomando remédio para dormir, porque estão envoltos de uma vida de amostra. E Deus não quer que você tenha uma vida de amostra, Ele quer que você tenha uma vida verdadeira, plena, e isso só é possível em Cristo Jesus. Porque quando Cristo entra no teu coração, meus irmãos, não dá para explicar, porque quem não sente, quem não conheceu Ele não entende. Quando Cristo está no teu coração, alguém diz: ou nega, ou os leões vão comer sua família. Ele vai olhar para a família e vai dizer: Jesus ama a gente. Os leões vão comer essa carne,
mas o espírito de vocês vai subir. E se vocês forem primeiro com eu, me espera que eu estou chegando, mas eu não vou negar o meu Senhor e o meu Salvador. Existe sempre, eu falo aqui sempre os irmãos da frase dos reformadores, que quando eu li a primeira vez, meu coração encheu de força, de fé, que eles diziam sempre quando estavam sendo levados para a fogueira: Deus é capaz de apagar chamas do fogo, e se Ele não apagar, Ele é capaz de fazer o meu corpo não sentir a dor das chamas, mas eu não posso negar o meu Senhor e o meu Salvador. Nós temos que entender nessa noite que esta é a razão do Evangelho, é Cristo Jesus. Podemos fazer muitos outros argumentos, mas nenhum argumento pode fugir do verdadeiro argumento que é Cristo. Nós não podemos viver, porque irmãos, aí você vai andar sempre cabisbaixo, aí você vai sempre ter vontade de pecar. E a Bíblia vai trazer uma informação, que eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Eu aceitei a Cristo, estou na contramão do mundo, eu era um pecador, me reconciliei com o Senhor devido ao sacrifício de Cristo. E agora, como é a minha vida? Como deve ser o meu padrão de vida? Qual é a minha expectativa? Quem me conhece, quem me vê? Como que vai ser o meu andar, o meu trabalhar? E quando nós abrimos a palavra de Deus, quando o apóstolo Paulo faz uma referência aos irmãos de Coríntios, aquela igreja que tanto problema trazia para a sua vida, olha o que ele vai dizer: assim que, escuta isso, assim que, se alguém está em Cristo, se tem um condicional, você pode estar na igreja, você pode ser o pastor da igreja, você pode ser o líder dos jovens, das irmãs, do coral, da banda. Ele diz o seguinte: se alguém está em Cristo, nova. Você já viu algo novo com mancha? Você já viu algo novo com mancha? Nova criatura é. As coisas velhas, elas já passaram. E agora, por que eu aceito Cristo e o meu passado está grudado em mim? Eu não aceitei Cristo, eu aceitei a religião, eu aceitei a comunidade, eu aceitei o pastor, eu aceitei os irmãos. Porque quem aceita Cristo, irmãos, é nova criatura. Tudo é novo, tudo é novo. O passado está para trás, não importa. Eu agora sou nova criatura. Mas ele diz uma coisa: isso só é possível para os que estão em Cristo. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 2, o versículo 20. Porque tem uma coisa que acontece quando nós aceitamos a Cristo, que é isso que eu estou falando, que você deve entender. Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu. Aqui nós temos que entender o seguinte: é o que nós falamos de ser Senhor e Salvador. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Essa é a real vida cristã. E o que irmãos, agora, então é o seguinte: nós somos todos pecadores. Eu sou pecador porque eu sou descendente de uma linhagem pecadora, mas Deus me deu uma via de escape. Agora eu sou reconciliado com Deus através de Cristo. Isso quer dizer que quem aqui já aceitou Jesus? Levanta a mão, só para mim ver. Quem aqui já aceitou Cristo como seu Salvador? Levanta alto, irmão. Está com medo não, né? Levanta a mão. Quem aqui já aceitou Cristo como seu Salvador? Glória a Deus. Agora entenda o que diz o texto bíblico: você é nova criatura. O que acontece com você? Você deixa de ser pecador? Aqui é uma pergunta que você deve responder. Você deixa de ser pecador? Não. Mas você deixa de ser um praticante de pecado. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Primeira Epístola de João, capítulo de número 3, os versículos 9 e 10. Quero ler com os irmãos.
Qualquer que é nascido de Deus. Eu gosto dessa palavra qualquer, porque ela não diz que tem que ser os escolhidos, né? É qualquer. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando. Vamos um pouquinho de aula de português ou de italiano, Pedro. Prática e pecando. Escute, pecando, porque ele é nascido de Deus. Isso é uma definição bíblica, você pode ignorar ela, mas quem é nascido de Deus, quem é nascido em Cristo, não vive na prática do pecado. Pode ser pastor, está na prática do pecado, não foi nascido em Deus. É presbítero, é pastor, é evangelista, é obreiro, é obreira, é crente, é reteté, é rututu, é ratatá, não interessa. Se você vive na prática do pecado, você ainda não nasceu de novo. Porque senão, se a gente dizer que é mentira isso, a gente diz que a Bíblia é mentirosa. E aí ele dá uma definição dizendo: se você vive na prática do pecado, você ainda não é nascido em Deus. E aí no versículo 10 ele diz algo muito interessante: nisto, no que a gente falou acima, são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama, aqui é forte, como diz os irmãos, é forte, e não ama o seu irmão, ele não diz que é do diabo. João é muito simpático, mas ele diz o que? Não é de Deus. Ele diz o seguinte, perceba que o texto bíblico é um homem expressando a vontade de Deus, mas tomando cuidado para que ninguém se fira. Ele diz, quem nasceu de Deus não vive na prática, porque a semente está dentro dele, e ele não pode viver na prática. E nisso você vai conhecer quem é o filho de Deus e quem é filho do diabo. Aquele que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Essa realidade, irmãos, tem sumido das igrejas. E aí, eu não quero que você entenda, eu até falava hoje um pouco com o pastor Rafael sobre isso. O reteté, eu nunca achei a palavra reteté na Bíblia, mas dizem. Mas o movimento espiritual, que gera naquele momento uma satisfação pessoal para todo mundo, ele gera um escândalo quando não é verdadeiro. Porque se eu sou aqui espiritual, eu devo iniciar a ler e entender que aqui está escrito que se eu sou nascido de novo, eu não vivo na prática do pecado. Se eu nasci de novo, eu não odeio o meu irmão. Eu tenho diferença, eu tenho desacerto. E aí a Bíblia diz, se alguém tem alguma coisa contra o seu irmão, vá até ele, corrija com ele, arrume com ele, mas o ódio não passa nem perto de mim. Por quê? Porque eu sou bom? Não, porque eu nasci de novo, e agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia, glória a Jesus. Só que nós vivemos um tempo que quem é só do reteté odeia estudo bíblico. Os do reteté não vêm no estudo bíblico, mas vêm para a vigília. O dos reteté não lê a Bíblia, lê os versículos para dizer que você é cabeça e não cauda, que os teus inimigos estão embaixo dos teus pés. Nós temos que nessa noite fazer uma avaliação do coração para entrar num assunto que eu quero entrar aqui. Existe um evangelho sendo pregado que não cura mais ninguém, que não transforma mais ninguém. Vem mentiroso para a igreja e no outro dia é um crente mentiroso. Vem ladrão para a igreja, no outro dia é um ladrão crente. Sendo que antigamente quem chegava na igreja mudava. Alguém encontrava a pessoa que aceitou Jesus e falava: o que aconteceu? O rosto está diferente. O cara que era malandro, eu conhecia uns irmãos que eram malandro, falava: e aí mano, qual é que é? Porque eu sei falar gíria, porque eu vim lá da gíria. Mas quando a gente aceitava Jesus, a gente falava: não posso falar assim não, porque o traficante fala assim. O cara quando vai matar alguém fala: e aí bro?
Qual é que é? Aí a gente aceitava Jesus e a gente falava, não. E não era imposição, entenda o que eu estou falando, entenda o que eu estou falando nessa noite. Era um sentimento de dizer, eu quero ser transformado, eu quero ser diferente, eu quero brilhar, eu quero expressar a vontade de Deus. A gente tomava cuidado com tudo. Opa, será que se eu falar isso vai chatear o Senhor? E não tinha nada a ver com o pastor, irmãos, era com Deus. Só que como você aceita o pastor, você só para de pecar quando está o pastor. O pastor chegou, o pastor chegou, o pastor chegou, o pastor chegou, o pastor chegou. Glória! Se esquece que maior que o pastor é Deus. Que maior que a presença do pastor lá na tua casa é a presença de Deus no teu quarto, assistindo com você aqueles filmes, no teu celular, vendo os filmes que tu está vendo, assistindo as mensagens que tu está escrevendo. Aleluias. Oh, glória a Deus. Oh, santo Deus. Nós precisamos acordar nessa noite. Nós precisamos tomar um caminho, uma direção. Porque, irmãos, se você não tomar o caminho, a direção, você fica triste, irmãos. É horrível vir para um culto de Deus sem ter Deus. É horrível querer saber a vontade de Deus se eu não quero a vontade de Deus para mim. Abra sua Bíblia, por gentileza. 1 João 2:1. Porque a gente pode cometer uns pecados aí, né? A gente não vive na prática. Só que pode ser que a gente peque. Acharam? Quem achou, diga amém. João vai dizer assim, ó: meus filhinhos. Isso aqui é maravilhoso de ler, irmãos. É por isso que eu nunca vou deixar de amar Jesus. Porque se você entrou aqui hoje e está em pecado, Ele não está aqui te matando, Ele está te dizendo, é só se arrepender que eu te perdoo. A gente pode ser que dê um dia de louca, é humano. A gente não vive na prática. E você sabe o que é prática? Quem começou a pintar, aqui na Itália tem muito irmão que pinta. Eu sou um profissional. Quando eu vou pintar, eu não sei o que acontece. Eu já fiz o teste, eu vou devagar e rápido, é o mesmo efeito. A tinta vem tudo em mim. Agora os irmãos vêm aqui pintar, eles fazem assim, ó. Eu fico olhando, não pinga. E eles falam, pastor, é o jeito. E eu falo, mas como você sabe pintar tão bem? E ele diz, é a prática. Nós não vivemos na prática, mas nós podemos ser que a gente peque. E aí quando você peca, o diabo vem e fala, eita crente, olha, estava no culto domingo pulando, né, pecou, né? Aí você tem uma pessoa justa para te defender. Aí João deixa escrito com uma letra maravilhosa: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E um dia eu estava meditando sobre esse negócio de advogado, e eu fiquei pensando, advogado. Quando eu procuro um advogado? Quando eu tenho um problema. Quando eu tenho que levar o problema ao advogado? Quando eu não consigo resolver. Quando eu tenho que levar o problema ao advogado? Quando tem mais de uma pessoa envolvida. Como eu tenho que falar com o advogado? Primeiro, toda a verdade. O advogado tem que ouvir toda a verdade. E esse advogado, ele já sabe toda a verdade. E diz o texto que ele é justo. Se errou, está errado. Só que eu estou aqui para te dizer que o teu pecado eu paguei na cruz. Aleluia. Isso é maravilhoso. Então entenda isso, você não vive mais na prática. Se tem algum irmão aqui que está vivendo na prática do pecado, em casa está vivendo, você precisa nessa noite pedir perdão a Deus. Se tem algum irmão que pecou uma vez, irmão, e está desviado. Nós temos uma igreja hoje, que ela é meio desproporcional. Tem lugar que pode tudo, irmãos, pode tudo, é uma coisa. Tem lugar que não pode nada, não pode nem viver. Existe um equilíbrio, a Bíblia nos ensina equilíbrio. Não seja demasiadamente santo
nem seja demasiadamente pecador. Tenha equilíbrio, saiba dosar o trabalho e família, o estudo e o trabalho, a vida espiritual e a vida material. Jesus vai dizer o seguinte: dê a César o que é de César, trabalhe, pague seu imposto, compre suas coisas, mas dê a Deus o que é de Deus, sua adoração, o seu tempo, serviço, seja útil para Deus também. E nós temos que nessa noite entender essa realidade do Evangelho de Jesus, para que a gente não viva essa vida sem compreender a graça e a misericórdia. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Nós temos que glorificar a Deus por tudo que Jesus fez por nós, irmãos. Acharam? Diz Paulo aos irmãos: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que ele não caia. Nós precisamos estar mais atentos. E aqui eu vou começar a pregar o que eu quero falar nessa noite. Nós temos um cristianismo verdadeiro e um falso sendo pregado. Jesus diz em João 15:1: eu sou a videira verdadeira. Ninguém precisa dizer este copo é verdadeiro se só existe ele. No mundo da moda, tem, às vezes você pega um ônibus aqui e você vê dentro do ônibus alguém com uma bolsa da Dolce & Gabbana, da Louis Vuitton. E quando você vê aquelas bolsas, são bonitas, se parecem, mas alguém fala assim, a palavra seria é original, mas ela é verdadeira? Se a pessoa falar que ela podia ter comprado um carro para não ficar andando de ônibus. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Existe uma videira falsa por aí. É a videira que não cura. É a videira que o pecado continua dentro. Aceito Jesus, mas odeio meu irmão. Aceito Jesus, mas vou continuar pecando livre, leve e solto. Vou ser pastor da igreja, mas vou ser mentiroso, fofoqueiro, safado, sem vergonha. Essa é a falsa videira. Porque a verdadeira videira, quando você toma dela, você diz: meu Deus, como podes me amar? Como podes? E você começa, de tanto ser constrangido pelo amor dele, evitar o pecado e divertir-se com a sua nova vida em Cristo. Abra sua Bíblia, por favor. Eu quero que você deixe ela aberta aí em Filipenses 4:13. Porque no texto que nós lemos, abriram aí, vamos ler Filipenses? Aí eu entro no texto de Tiago. Quem achou, diga amém. Então espera por mim, amém? Glória a Deus. Achei, vamos lá? Posso todas as coisas na força do meu braço. Posso todas as coisas na faculdade que eu estudei. Posso todas as coisas na conta bancária que eu tenho lá em casa. Posso todas as coisas no meu book. Mentira. Paulo diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Usamos esse texto para dizer que somos, não, mas Paulo está dizendo o seguinte: eu aprendi a ter muito dinheiro no bolso, aprendi a não ter nenhum dinheiro no bolso, aprendi a fazer férias maravilhosas, aprendi a ficar em casa, em tudo, em qualquer situação, eu aprendi a estar contente. Esse é o Evangelho de Cristo. E quando nós vamos em Tiago, Tiago diz uma coisa que o Evangelho atual tem negado, que muitas pessoas não entendem, não compreendem ou não querem. E Tiago começa dizendo: ninguém sendo tentado diga de Deus, eu sou tentado. O que é tentação? O que é ser tentado? O que significa tentação? Eu vou dar uma definição
de dicionário, porque aí você pode ser que depois você chega em casa e leia. O dicionário vai dizer que tentação é uma disposição, é um ânimo para a prática de coisas sedutoras ou censuráveis. A tentação é um desejo veemente, é uma provocação, um impulso que nos leva a fazer coisas más. Isso é tentação. E a gente pode dizer que é uma predisposição para fazer aquilo que Deus não quer. Porque ninguém é tentado a ler Bíblia. Eu nunca vi ninguém falando, estou com uma tentação, estou com vontade de ler Bíblia. Mãe, vamos para a igreja hoje, né? Os filhos aqui. Por quê? Estou com uma tentação de ter uma oportunidade. Estou com uma tentação de orar. A tentação, ela é uma coisa que vem para que você descumpra o que Deus quer para você, o que Deus tem para você. E Tiago diz que Deus, ele não tenta ninguém. E toda vez que você for tentado, vai acontecer duas situações: ou você vai saciar o desejo, ou você vai abandonar o desejo. Agora você responda para você: as tentações que estão sobrevindo sobre você, elas são saciadas ou elas são abandonadas? Você está disposto sempre a cair na tentação? E eu quero meditar um pouquinho com os irmãos sobre a natureza da tentação, sobre como essa tentação tem interferido na vida cristã atual. E eu não acredito que esse relógio está me dizendo que é 9 horas. É verdade, irmãos, eu também estou surpreso. Falta pouco, mas o relógio andou rápido. Mas vamos andar um pouco mais enquanto temos tempo. Semana que vem a gente termina, que eu acho que é de grande valia. Quando nós vamos na Bíblia, você vai ver a Bíblia dizendo que tentou Deus Abraão. A tentação, ela tem um sentido dentro do contexto de confirmação, de teste, de prova. Tiago diz que Deus não pode tentar ninguém, que Deus não pode ser tentado por aquela tentação que é maléfica. Toda vez que você vê na Bíblia escrito que Deus tentou Abraão e Deus tentou o povo no deserto para saber o que tinha no seu coração, todas as vezes que você lê essa expressão, é quando Deus olha para mim e para você e fala assim: eu vou tentar o Marco camarada, eu vou ver se Marco sabe que ele não sabe. Porque nós dizemos, eu não caio, não é verdade? Aí a tentação vem para provar para você se o que você diz, você faz. Essa é uma prova de Deus. Porque muitas vezes nós estamos aqui julgando todo mundo e dizendo que nós somos capazes. Muitas pessoas mataram muitas pessoas com palavras, mas bastou uma tentação na sua vida e ela não continuou firme, ela cedeu à tentação. Então toda vez que você encontrar na Bíblia, você vai entender que tentação, quando é da parte de Deus, é uma prova, é um teste, não para que Deus saiba quem é você, mas para você saiba quem é você, porque Deus conhece todas as coisas. E tem uma coisa que eu sempre, nunca você vai fazer prova antes de fazer a matéria. Nunca você chega na escola e o professor fala: aqui está a prova. Mas nós nem estudou ainda, professor. Primeiro ele faz: eu vou te dar o conteúdo e depois eu vou te dar a prova. Essa é o que vem de Deus. Todas as vezes que Deus quiser te testar, é porque Ele já te ensinou. Toda vez que Deus quiser te testar, é para ver qual que é o teu comprometimento com o que você está ouvindo da parte de Deus. Qual que é o teu envolvimento com a matéria espiritual? Existe uma frase que diz que na prova, o professor sempre vai ficar calado. E a gente, quando está no meio de uma prova, que é para testar se eu tenho fé, a gente só fica murmurando, não é? Mas eu estou sendo fiel no dízimo, como se o dízimo fosse. Não, mas eu estou indo em todos os cultos. Tem gente que parou de vir na igreja porque falou: não, eu fui em todos os cultos.
dizimei, fui nos cultos e nada mudou. Deus está em muitos momentos vendo se eu sou o que eu digo que sou. Entenda isso hoje para você não viver uma vida cheia de decepção. A tentação da parte de Deus, o teste é para ver se você sabe quem você é. Porque às vezes você diz que é o que não é, e você julga pessoas que não são, só porque você tem uma percepção errada. Abra sua Bíblia, vamos ler João 14, 15 e 21. João 14, 15 e depois o 21. Se me amas, guardareis os meus mandamentos. Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então quer dizer o seguinte: se você tem os mandamentos de Deus, mas você não os guarda, você ainda não ama a Deus. Você pode estar no processo de paquera, respeito, mas ele é bem claro: aqueles que possuem os meus mandamentos e os guardam, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Sabe por que muita gente não consegue ver a manifestação de Deus? Porque ainda não ama a Deus. Agora um exemplo. Ninguém aqui ama o pastor Rafael. Ninguém. Não seja mentiroso. Ninguém ama ele, mas eu amo. Por quê? Porque eu tenho contato, eu tenho comunhão. Não tem como amar a Deus vindo no culto no domingo, sentando e olhando para ela. Não vai ter comunhão. Comunhão é quando você reserva um tempo para orar, mesmo sem saber orar. Comunhão é quando você para e diz: Deus, me ajuda. Estou indo lá na igreja e escuto umas coisas que não consigo gostar. Aí você abre a Bíblia. Me ajuda a entender. Você liga para alguém que está na igreja e fala: me ajuda a ler Bíblia. Por onde eu começo? Irmãos, entenda uma coisa, é que nós fazemos de tudo porque nós não queremos ter trabalho. O mundo do fast food chegou na igreja. Pá! Aconteceu? Não é isso que a gente quer? Fala, seja sincero. Quem quer ler Bíblia? Não, dá sono. Estudar para quê? Eu fui numa igreja e me revelaram. Não, porque Deus está me revelando. Deus está revelando um monte de coisa que não se cumpre. Deus está brincando com a vida dos outros. Mentira, não é Deus não, é homens. Porque quando Deus fala, acontece. Quando Deus abre a boca, não é para te informar, mas é só para você viver um milagre. Só que nós vivemos um tempo que não queremos fazer parte da igreja, irmãos. Fazer parte da igreja é você falar: eu vou ler esse livro, eu vou falar para alguém desse Jesus, eu vou ter que ter comunhão com Ele, eu tenho que conhecer Ele. Aleluia. A tentação que vem da parte do diabo, ela vai ter um objetivo único: cortar a sua comunhão com Deus. Semana que vem a gente fala disso. Fique de pé.